Você já assistiu alguma pegadinha de terror do SBT? Já parou para perceber o nível de detalhe e o nível de entrega da produção para poder realizar uma pegadinha? Para quem ainda não conhece, nem todo mundo é obrigado a conhecer, o SBT tem em seu canal do YouTube diversas pegadinhas de terror, algumas delas inspiradas em filmes como, por exemplo, Halloween, Annabelle, Invocação do Mal, Chuck, e que estão postadas no YouTube para serem assistidas. São pegadinhas que já passaram na televisão, de vez em quando eles reprisam uma coisa ou outra, principalmente no programa Silvio Santos. Afinal, esse é o quadro das pegadinhas que se originou nesse programa. E o interessante é que toda vez que eu vou reassistir a uma pegadinha no YouTube, eu vejo os comentários. E a grande maioria dos comentários fala o seguinte: o SBT deveria produzir um filme de terror. O SBT tem potencial para poder fazer um filme de terror. Agora, a questão que eu venho trazer aqui: será que o SBT realmente tem esse interesse? Qual é o meu ponto de vista? Tudo isso eu vou falar para vocês logo após a vinheta. Olá, meu nome é o Eric Pedro e esse é o canal Terrornologia. Sejam todos muito bem-vindos. Para você que chegou aqui agora, já vou pedir para você curtir esse vídeo e se inscrever no canal, porque assim você me incentiva a continuar investindo aqui no YouTube. Vamos lá, pessoal, me ajuda aí a atingir a meta de 1000 inscritos. Até falei errado, a meta de 1000 inscritos, me ajuda aí, por favor. Pois é, o SBT, como eu falei para vocês, ele tem dezenas e dezenas de pegadinhas de terror, pegadinhas muito bem feitas, muito bem elaboradas, e toda vez que eu reassisto eu fico impressionado com a qualidade de tudo aquilo que foi produzido. E o mais bacana é que tem pegadinha que eles colocam o próprio making of, ou seja, como tudo foi montado, como tudo foi elaborado antes da pegadinha começar. E é interessante ver a dedicação, a entrega da produção referente a isso. São pegadinhas muito boas, eu pelo menos gosto bastante, eu racho de rir toda vez. Inclusive, aqui já vai a questão do vídeo. Qual sua pegadinha de terror favorita do SBT? Deixa aqui nos comentários. Inclusive, mais pra frente posso até fazer um vídeo sobre a minha lista, meu top 10. Vocês querem? Peça aqui que eu faço. Pois bem, aí toda vez que eu reassisto, né, porque são pegadinhas muito boas, com uma qualidade excelente, uma produção incrível, eu leio os comentários para poder ver a reação do pessoal. E ali a gente encontra de tudo, até mesmo comentários estrangeiros, para vocês verem que a coisa ela é tão bem feita, mas tão bem feita, que já atingiu outros países. A gente vê ali comentário dos Estados Unidos, de Portugal, da Espanha, da Argentina e por aí vai. Tem de tudo ali. E a maioria dos comentários dos brasileiros é o seguinte: o SBT deveria produzir um filme de terror. Eu concordo, mas será que isso realmente vai acontecer? Eu trouxe aqui alguns tópicos para a gente poder analisar juntos e tentar achar uma resposta do porquê isso ainda não aconteceu e de porquê essa probabilidade ela é tão baixa de se acontecer. Bom, a primeira questão é a seguinte: o SBT é uma emissora de conteúdo infantil. É só você analisar a sua grade. Nós sempre tivemos aí o Bom Dia e Companhia, Sábado Animado. Eu lembro inclusive de uma época onde os finais de semana, a maioria da grade era com Patati e Patatá, com conteúdos infantis, conteúdos familiares. Você lembra disso? Nossa, mesmo eu sendo adulto, eu gostava de assistir, porque era um programa muito gostoso. É uma coisa bem diferente. Nossa,
realmente, o alvo era o público infantil e familiar, mas com certeza acabava atingindo um ou outro público. E o programa ele era tão leve, era tão gostoso de se assistir, que eu fazia questão de assistir nos feriados. Era muito legal, muito bom mesmo. E assim, a grade do SBT sempre teve seu público infantil. Sempre foi investido em conteúdo infantil, em desenhos, em séries. Nós tivemos aí Chaves por muitos anos, até acontecer toda aquela situação lá que teve que ser tirado todo o conteúdo do planeta Terra. É uma coisa que eu não vou abordar aqui, mas se vocês quiserem algum tipo de conteúdo referente a esse assunto, procurem o canal Vila do Chaves. Lá você vai encontrar todas as respostas sobre essa situação, onde Chaves não faz mais parte de nenhuma programação mundial. Está proibido até mesmo aqui no YouTube. Mas enfim. Então aí nós tivemos desenhos, muitos seriados, novelas infantis, tanto que até hoje, na data de publicação desse vídeo aqui, atentem-se a isso, nós temos aí novelas infantis. Então é interessante observar que o público do SBT é um público infantil. Eles sempre miraram nisso. Já tem muito tempo mesmo, onde eles não produzem mais novelas onde o público-alvo é o público adulto. Mas calma aí. Vamos lá, público adulto, mas naquele sentido, né? A classificação indicativa ali de 12, 14 anos, por aí vai. Eu não tô falando daquele tipo de conteúdo adulto. Olha aí, hein? Pensamento de besteira, não é isso não. Então, as novelas do SBT são novelas infantis, a sua grade sempre foi infantil. Nós temos aí também, agora em 2024, influenciadores que trabalham com o público infantil, como é o caso do Felipe Neto, que foi contratado. Inclusive é interessante ver o quanto a grade do SBT está tentando se inovar esse ano de 2024, trazendo influenciadores digitais para a televisão. Mas será que isso vai dar certo? Bom, isso é uma questão que só o tempo dirá. Beleza, então o primeiro fato é o seguinte: a grade do SBT sempre foi uma grade infantil. Segundo questionamento aqui, segundo ponto. Vocês sabem quantos filmes o SBT já lançou até a data de publicação desse vídeo aqui? E se eu responder para vocês que foram somente 5? O SBT, ele produziu um estúdio, ele tem uma empresa chamada SBT Filmes, que é por ali que é onde ele produz os seus filmes, que foi lançado no ano de 2005. Nós estamos em 2024. Se a gente for colocar na ponta do lápis, são quase 20 anos que existe essa empresa chamada SBT Filmes. Ela ainda existe. Mas só foram lançados 5 filmes por essa empresa, SBT Filmes. Os filmes que foram lançados são o seguinte: Coisa de Mulher, Carrossel, Carrossel 2, Meus 15 Anos e As Aventuras de Poliana, o filme. Vamos fazer uma análise desses 5 filmes? Vocês percebem que desses 5 filmes, 4 a gente tem um público-alvo infantil e ali um pouquinho adolescente, como é o caso desse filme Meus 15 Anos. Então, nos filmes que o SBT lançou, 4 de 5 tem esse público-alvo infantil e adolescente. O único que não se enquadra em infantil e adolescente é o filme Coisa de Mulher, que tem ali Hebe Camargo, Adriana Galisteu, enfim. Nunca assisti nenhum desses filmes. Então, se a gente analisar isso, já dá pra dizer que até no cinema, quando o SBT decide investir, ele investe em conteúdo infantil familiar. Outro ponto que eu deixo aqui bem importante, e eu prometo fazer um vídeo abordando mais desse assunto aqui no canal, é o seguinte: o Brasil não investe em filme de terror. Ai, mas existe filme de terror XYZ que foi lançado aqui no Brasil. Eu sei.
Eu sei que existe filme de terror nacional, inclusive eu gosto muito de Morto Não Fala e Isolados. Isolados foi um filme que lançou em 2014, eu fiz questão de assistir ele no cinema. Tem outros que eu não me recordo agora. Mas você pode deixar sua lista de filmes brasileiros aqui nos comentários. Vai ser interessante eu abordar aqui no canal. Já falei, né, e vou reforçar, pretendo fazer um vídeo sobre essa questão de investimento em filme de terror nacional. Mais pra frente eu vou fazer. Então, o Brasil não investe em conteúdo de terror. Nós não temos investimento nesse gênero no cinema, infelizmente, porque eu sei que o Brasil tem potencial para isso. E o SBT fazendo essas pegadinhas de terror do jeito que faz, com certeza faria um ótimo filme de terror. Aí a gente coloca aí, a gente junta essas três coisas. Primeiro, a grade do SBT sempre foi uma grade infantil. Segunda coisa, o SBT quase não investe em filmes. Sério, de 2005 até 2024, criar somente 5 filmes, e desses 5 a sua maioria sem de conteúdo infantil, já dá pra dizer muita coisa. E o último tópico, o Brasil não investe em filme de terror. Então assim, pra que o SBT vai criar um filme de terror? Eles sabem que as pessoas pedem, mas essas pessoas que pedem nos comentários, elas assistiriam? Porque muita gente tem preconceito com filme nacional. E existe muito filme nacional bom, viu? Existe muita porcaria. Assim como também existe muita porcaria que é feita nos Estados Unidos e chega aqui no Brasil, muita gente assiste. Como é feito no Japão, filme na Coreia, mexicano, que chega aqui no Brasil e é uma porcaria. E ainda assim a gente assiste. Mas quando é um filme nacional, o público rejeita. Por quê? As pessoas têm preconceito com filmes nacionais. Isso é uma verdade. Eu já vi e ouvi pessoas próximas a mim falarem: ai, vamos assistir filme brasileiro? Não, uma porcaria. Eu prometo que eu vou fazer um vídeo sobre isso no canal. Me cobrem, viu? Que eu vou fazer. Então assim, quando você produz um filme, existe um gasto muito alto. Por que o SBT iria investir em um filme de terror para ser lançado no cinema, sendo que não é seu público-alvo e sendo que não pode trazer um retorno financeiro adequado? Porque a gente sabe que filme de terror tem que investir em muito efeito gráfico, visual e alguns efeitos especiais ali, alguns truques de câmera. Não é fácil. É um investimento alto. Então, como que uma empresa, lembrando que uma empresa ela precisa ter lucro para ela continuar investindo, para ela continuar gerando emprego. Como que uma empresa vai investir em algo incerto? E a gente sabe que o SBT anda mal das pernas, economicamente falando. E isso já saiu na internet diversas e diversas vezes. Inclusive você pode pesquisar sobre isso depois que esse vídeo terminar, hein? Por favor. Então assim, juntando esses três pilares, fica nítido que o SBT não vai produzir um filme de terror. Não é nem viável para eles. Eles não investem nem em filmes próprios. Olha só. Eles não investem nem em outros tipos de filmes. Por que eles investiriam em filme de terror? A gente sabe que aqui no Brasil, a maioria dos filmes brasileiros que fazem sucesso são do gênero de comédia. Isso é uma realidade. Isso não é algo negativo, é bom porque a gente precisa de investimento em cultura aqui no nosso país. A gente precisa sim de filme nacional. Quem fala que todo filme nacional é uma porcaria tá mentindo. Existe muito filme nacional que é muito bom. Muito mesmo. Inclusive filme de comédia, que é um gênero que apesar de eu não gostar, existe sim conteúdo muito bom. Por exemplo, eu gosto bastante da trilogia Minha Mãe é uma Peça. Nossa, ali o Paulo Gustavo, ele acertou, que Deus o tenha em bom lugar. O Paulo Gustavo acertou assim, ó, de uma maneira excepcional. Foi muito bom, tanto que é sucesso até hoje. E vai ser lembrado aí por muitos e muitos anos. Então assim, o SBT, ele não investe nem na própria empresa de filmes. Pra que ele iria investir
em um filme de terror, sendo que existe todas as situações que eu falei pra vocês. É mais fácil eles continuarem investindo em pegadinhas de terror. Porque quando você tem uma pegadinha... Vamos dar um exemplo. Invocação do Mal. Invocação do Mal 2, que me veio aqui na memória. Aquela situação lá da freira, uma pegadinha muito bem elaborada. Existiu todo um acordo entre o SBT, a Warner. Eu não sou muito bom em falar em questão de relações entre empresas. Não pesquisei sobre isso, mas eu acredito que o SBT, para ele ter produzido essa pegadinha do Invocação do Mal 2, ele teve que entrar em contrato com a Warner para poder obter os direitos em produzir uma pegadinha inspirada no filme. Então assim, fica muito mais fácil continuar produzindo pegadinha, porque você abrange muitos públicos, você coloca o conteúdo no YouTube. A gente sabe que o conteúdo no YouTube, pegadinha, conteúdo no YouTube dá dinheiro. Sempre vai ter gente assistindo, sempre. Tem pegadinha que foi lançada 10 anos atrás no canal e ainda assim recebe visualização. Agora, se um filme de terror do SBT for lançado no cinema, a chance de dar errado é muito alta, porque os brasileiros não consomem conteúdos brasileiros no cinema. Ah, eu gosto, eu sempre vou, tá? Mas assim, de 10 pessoas, 1 ou 2 gosta de filmes nacionais. Isso é uma realidade, isso é inegável. Eu desejo do fundo do meu coração que um dia toda essa situação mude, porque a gente precisa continuar investindo em conhecimento e em cultura aqui no nosso país. A gente precisa sim de filmes nacionais. Isso gera emprego, isso movimenta a economia. Mas isso só vai mudar quando a população mudar, quando a população olhar com mais carinho para suas próprias produções nacionais. Ah, mas só tem filme de terror brasileiro ruim. Não. Discordo de você. Tem muita porcaria sim, mas também tem muita coisa boa. Assim como filmes estrangeiros. Tem muita porcaria, mas também tem muita coisa boa. Tire esse seu preconceito da sua cabeça, porque isso é uma coisa inválida. Existem muitos filmes nacionais bons. E eu tenho certeza de que, se um dia, coisa que eu acho muito difícil, o SBT investir em um filme de terror, eu espero que faça sucesso. E eu com certeza irei assistir, porque se o SBT investe pesado em pegadinha, será interessante ver ele investindo pesado em um filme de terror nacional. Pois é. Meu nome é o Eric Pedro, esse é o canal Terrornologia. Se você gostou desse vídeo, por favor, curta, se inscreva no canal, porque assim você me incentiva a continuar investindo aqui no YouTube. Muito obrigado, até a próxima e tchau.